Paz, amados, tudo bem? Bom dia. Livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. Jesus saindo de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. Jesus ficou no barco. Na praia, todo mundo ficou de pé ali na praia, ouvindo ele. E falou-lhe de muitas coisas, parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente caiu junto ao caminho. E vieram as aves e comeram. Outra parte em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. E acercando dele os discípulos disseram: Por que falas em parábolas? Ele respondeu e disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque a quem tem, ele será dado até demais, em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam e os curem. Pais amados, tudo bem? Isso é uma passagem conhecida, passagem da parábola do semeador. Vou marcar a página aqui por causa do vento. Uma passagem conhecida, né? A parábola do semeador. Amados, não tem uma outra técnica, não tem um outro jeito do homem se salvar, não tem um jeitinho, não tem uma maneira diferente, não tem uma estratégia, não tem uma rota de fuga diferente, não tem mais. A única maneira do homem se salvar é pela porta estreita. A parábola do semeador fala, né, que Jesus ele estava no mar, depois ele foi, né, para aquele barquinho ali, ele sentou ali e começou falando muitas coisas. E o povo estava ouvindo ele falar essa parábola. Eu não sei quais são as pessoas que estavam ali, amados. Porém, dá para perceber que tinha uma mistura ali que o Senhor não queria que aquelas pessoas se convertessem. O Senhor não queria que aquelas pessoas ouvissem e entendessem e compreendessem para que eles venham se salvar. É isso que eu falo, amados. Muitos vão tentar entrar pela porta, amados, mas não vão conseguir. O livro de Lucas fala isso. É o Senhor quem endurece, é o Senhor quem amolece o coração, é o Senhor quem cega, é o Senhor quem dá visão. Portanto, está todo mundo no mesmo barco que o Senhor estava, né? Digamos assim. Então, o que acontece? O inimigo, amados, ele é astuto. Satanás,
Eu até em uma oportunidade ontem no culto online, eu falei justamente isso. E o que está no meu coração é justamente essa palavra que eu falei ontem. Satanás, ele é técnico de guerrilha, ele é coronel, ele é patente alta, o terreno, aonde que vai ser a guerra, aonde que vai o terreno, né? O campo é o mundo, onde que Satanás habita. Agora você imagina, vou botar um exemplo bem chulo, o Brasil sendo convocado para invadir o Japão, invadir a China, sei lá, invadir algum lugar. Vocês vão sair daqui para lutar na casa deles. Vocês estão me entendendo? Vocês não conhecem essa rota de fuga, vocês não conhecem o inimigo direito, como que o inimigo treinou, até onde que vai a resistência do inimigo, você não sabe. Você só vai cair de paraquedas para usar as técnicas que você sabe. Vai cair em solo inimigo. É a mesma coisa o homem, amados. Ele nasce do ventre da mulher, ele vem para esse mundo cego, sem saber de nada. E a própria escritura fala que há demônios ao nosso derredor, armadilhas. O inimigo é estrategista, ele conhece você desde do primeiro dia do seu nascimento. Entendeu? Ele tem conhecimento da palavra, ele tem artimanha, ele sabe jogar, você está me entendendo? E a gente, amado, é leigo em tudo. A única coisa que a gente precisa é da misericórdia do Senhor, é pedir ao Senhor que Ele acampe anjos ao nosso redor para nos proteger, implorar ao Senhor que a gente não tenha uma sabedoria humana, a gente implorar ao Senhor que a gente tenha uma sabedoria dos altos céus, para a gente poder ficar firme, resistir a esse lado do diabo. Mas, amado, o livro de Gálatas fala que é uma briga entre a carne e o espírito. A carne é contra o espírito é contra a carne. O espírito quer fazer a vontade do Senhor, meu amado, como a escritura pede. E a carne quer fazer a minha vontade, quer fazer a sua vontade, a nossa vontade. Sendo que a palavra fala que aquele que semeia no espírito vai semear para a vida eterna. E aquele que semeia na carne para uma condenação eterna. Amado, Deus ele perdoa qualquer tipo de falha, qualquer tipo de pecado do homem. O único pecado que ele não perdoa é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está me entendendo? Porém, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O inimigo, amados, ele é muito estrategista. Tem uma outra parábola que fala até sobre semente também, fala até sobre semeadura, que os anjos semearam e chegou de noite o filho do maligno jogou a semente por cima. Quando chegou no amanhecer, falaram assim, né? Pô, mestre, lançaram uma semente ruim aqui, faz o quê? Arranca a semente ruim? Não. Se você fizer isso, você vai atrapalhar, você vai machucar a semente boa. Então, faz o seguinte, deixa os dois crescer, quando os dois tiverem crescido, a gente arranca o joio, né, que está ali sufocando a planta boa, né? O joio vai ser lançado no fogo, né, para queimar aquilo ali, para queimar a palha, e o resto vai ser colhido e lançado no celeiro, ou seja, nós somos a planta boa, né, digamos assim, e o joio que está ali misturado vai ter que crescer junto, né? É uma passagem praticamente parecida com essa aqui. Mas quando você vai falar da escritura, ninguém fala que tem pecado. Todo mundo oculta. Todo mundo quer pronunciar que sabe dizer. Todo mundo quer pronunciar a Bíblia para mostrar que tem entendimento. Porém, a verdadeira sabedoria, mas ela não vem do coração do homem. O coração do homem não tem nada de bom, amados. O homem não tem nada de bom para oferecer. Se ele não colocar a mente no céu e viver uma vida aqui em espírito, como a escritura pede, o que ele tem para oferecer que está no coração dele é tudo de ruim. Não existe homem bom, amados. Eu quero que vocês entendam isso. O próprio Senhor falou, se vocês sendo mal conseguem dar coisas boas para os seus filhos, imagina o Pai que está nos céus, que é um Pai justo, é um Pai amoroso, é um Pai que perdoa, é um Pai que salva e Ele é Criador. Amados, o maior milagre que o Senhor fez nessa vida foi você. Você
é um dos maiores milagres do Senhor. Não deixa Satanás pôr uma semente na sua cabeça que você não presta, que você tem falha. Não deixa o Satanás focar na sua mente para você ficar lembrando do seu passado, para você guardar uma mágoa. Amados, a depressão é uma coisa de ansiedade, é uma coisa que não aconteceu ainda. Às vezes a gente sofre por uma coisa que não está nem acontecendo. O presente é agora, você pode resolver. O que passou não tem como voltar atrás, certo? O futuro está na mão do Senhor. Contudo, meus amados, o que está escrito no futuro que o Senhor escreveu, ele pode mudar, amado. O final é dele. Vocês não entendem. O homem ele não está capacitado para ele se salvar, por mais que ele implore, por mais que ele rasgue o coração. Se ele não viveu uma vida de renúncia, ele não vai conseguir. Amados, não é pela fé, não é pelas obras, entendeu? É pela fé a salvação. Porém, toda pessoa que ela está com fé, mas ela tem que ter obras. Não existe essa coisa que tem algumas pessoas falam, a maioria das pessoas vão para a rua para ficar pregando, para ficar levantando as mãos, para se aparecer, como a própria palavra fala, pá. Aí você, poxa, realmente tem isso escrito na Bíblia mesmo. Então, vamos tentar analisar a vida dessa pessoa que falou. A pessoa fala, pô, tem uma vida toda errada, cara. A gente não está aqui para julgar, certo? Mas você analisa a vida da pessoa, a pessoa tem a vida toda errada. E o problema é que tem o entendimento da palavra. Quando a gente fala que essa geração é a pior de todas, que nós somos a última geração, é por conta disso, amado. Não tem ninguém disperso, não tem ninguém que não sabe. Porém, a própria palavra fala que quando o Senhor dá, ele vai dar com abundância a palavra, entendeu? E aquele que não tem, até o pouco que ele tem vai ser tirado. Por que vai ser tirado? Não é porque o Senhor vai querer tirar, não, amados, que Satanás vai tirar. Porque a resposta da parábola no caso do semeador, todo mundo fala, todo mundo sabe. Essa no caso, resposta, né? As preocupações dessa vida que sufocam a palavra, né? Que sufoca a semente. É a preocupação com a riqueza, é a nossa preocupação diária, entendeu? Porque o mundo jaz do maligno. Satanás é astuta, mas aqui é um campo de guerra. Tem mina para cá, tem bomba para lá, tem armadilha para lá. Você está me entendendo? Por mais que você consiga ver uma libertação que o Senhor faça na sua vida, né? Um livramento, né? Digamos assim, os livramentos que você não vê, que está oculto, que o Senhor tira em espiritual, é muito mais do que você consegue ver. Porque nessa guerra, mas a nossa guerra ela é espiritual. Como que o homem ele vai vencer o mundo se ele não venceu a si mesmo? A Bíblia fala que a gente tem que amar Cristo, né? Rejeitar os prazeres dessa vida, rejeitar os prazeres desse mundo e a gente ter uma renovação de entendimento. Um entendimento que você tem, você vai ver o mundo de outra maneira. Se a palavra pede para você seguir de um jeito e você vê o mundo seguindo de outro, então o que está errado é o mundo que está andando no caso, para a porta larga. É o mundo que está andando, no caso, para o caminho ruim. Entendeu? O mundo jaz do maligno. O mundo, amados, ele reflete Satanás. Você está me entendendo? O mundo, os prazeres da vida, reflete Satanás. É como se o inferno fosse realmente o diabo ali mesmo. E o mundo, tipo, que ele suga a pessoa para baixo. E para você sair dessa mesmice, para você sair dessa coisa religiosa, você tem que ser o que as pessoas falam que não é para você ser, fanático. Que quando você só fala da palavra, e quando você só tem esse foco, quando você só tem esse entendimento, quando você vai para a rua para você falar do amor de Deus, o povo vai chamar você de fanático. Olha lá, vem o menino de novo, né? Chato pra caramba, fica aqui na frente do shopping falando essas asneiras, dá para ouvir, mano. Eu não vou debater porque eu não tenho saúde para isso. Você tá me entendendo? Mas Deus sabe todas as coisas, mas se eu tenho a mesma saúde de antes, eu ia rebater sim, eu ia ser mais ousado. Mas como eu não estou não podendo nem andar direito,
Mas eu estou saindo daqui para me falar do amor de Deus, porque eu não sei o dia de amanhã. A única certeza que o homem tem é a certeza da morte dele. Contudo, eu não vou esperar, né, para me fazer o que a palavra pede, que é o id. Mas o id é um mandamento. Só que a pessoa ela só vai cumprir o mandamento se ela decidiu a seguir a Cristo à risca, a todo custo, a todo vapor. Então ele vai cumprir o mandamento que é o id, amados. Tem muita gente com entendimento da palavra, meus amados, que quando você encosta perto dela, a gente sente até vergonha. Poxa, eu achava que era isso, mas é isso. A pessoa ela fala uma coisa, ela dá um estudo meio bruto, meio assim concreto. Mas, amado, o Senhor ele é Espírito. Por mais que a pessoa tenha muito entendimento, mas ela não vive, ela não consegue viver porque o coração dela está presa nessa bolha, nessa coisa do mundo, ela não vai chegar à mente de Cristo, ela não vai entender o amor de Cristo, porque não tem essa, amado, de negro, de branco, de pobre, de rico, de tapado, de descolado, quem tem, quem não tem, baixo, médio, alto, não, amados. Aqueles que têm fé, né? E crê que se eles fizeram uma renúncia de vida e que eles estão seguindo a norma da palavra, que eles vão ser salvos, se o coração dele aceitar e entender que ele já está salvo pela fé, essa pessoa é salva, amados. Se ele pronunciar com a boca dele que ele está salvo, amados. Porém, outro dia ele não te pertence. O inimigo ele não vai jogar a toalha, o inimigo ele não vai desistir de te afrontar, o inimigo ele não vai desistir de trazer uma opressão porque você se rendeu, ou porque você criou um entendimento novo, porque você está vendo que tem uma guerra espiritual. Não, mas aí que ele vai vir com toda a pressão. Nossa, às vezes quando eu busco um exercício espiritual de manhã, eu leio à tarde, à noite eu oro um pouco, eu acho que eu vou dormir tranquilo, vou ter um sono de paz. Não, meus amados, cada uma perseguição. Eu tenho muito sonho de amigos que saiam assim comigo para se divertir, e eu fico fazendo uma coisa, quando eu espanto não tem ninguém. Todo mundo já saiu e eu tô ali sozinho, sendo que eu fui com eles para um local diferente que eu não conhecia. Aí, enfim, eu fico tateando, procurando aquilo ali, e quando menos perceber, eu tento procurar a saída e eu cabo num labirinto, em um lugar pior. Ou seja, só sonho negativo, só sonho bravo. Aí você vai, quando você acorda, você vai questionar o Senhor. Nossa, aí vem aquele ditado que o mundo fala: quanto mais você reza, mais assombração aparece. Amados, tem umas passagens na Bíblia que Paulo fala que ele queria ir, no caso, visitar os deles, mas Satanás o impediu. Quando você procura conhecer, quando você procura se colocar nos caminhos do Senhor, mas de um mergulho mesmo, de cabeça, não tem essa coisa, não. Vou esperar fazer tantos anos, vou esperar comprar isso, vou fazer aquilo, para mim tentar virar um cristão, não. Quando você se lança, o mundo ele vem de cabeça em cima de você. Há uma reunião no inferno por conta de você. Você não tem noção. Amados, a Bíblia fala que a misericórdia de Deus é tão grande que nós somos a sua imagem e semelhança. Nós somos um templo do Espírito Santo e a gente pode ter acesso direto ao Senhor em espírito. Os inimigos não têm isso mais. Satanás não tem isso mais. Isso foi tirado deles. Então, a oportunidade que o homem tem é agora, em vida. Você está me entendendo? É agora, em vida. Se você é bom em alguma coisa, se você é expert em alguma coisa, foi porque você estudou, foi porque você correu atrás, foi porque você buscou entendimento, foi porque você entendeu do assunto e você sabe trabalhar a vida com Cristo, a vida espiritual, ela não é diferente. Você tem que entender qual foi a missão de Jesus, você tem que entender
qual é o desejo do Criador, você tem que entender qual é a missão da palavra, o que ela oferece. Você vê, pedir a Deus um discernimento, um olhar espiritual, para você olhar o mundo, para você olhar o campo, e você ver se está batendo com as Escrituras, ou se o mundo está caminhando para uma coisa contrária e você está querendo puxar para um outro lado. Quando a mente do cara é aberta, meus amados, e ele entende o mundo espiritual, o inimigo ele não te pega mais. A única coisa que ele pode fazer é separar você de Deus. Como que ele vai fazer isso? Através do pecado. Porque o Espírito ele tem uma ligação direta com o Senhor. Porém, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se você peca, o acesso direto é cortado. Como a própria palavra fala, acho que em Isaías 59, eu acho que é 59, 69, sei lá, uma coisa dessa, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa ouvir. Os seus pecados fazem uma divisão entre vós e o vosso Deus. Como é que você vai ter acesso direto ao Senhor em pecado, amado? Digamos assim, para você conseguir uma bênção do Senhor, digamos que você tem que esperar anos. E quando você recebe a sensibilidade do Espírito Santo, quando o Espírito fala mais alto e a carne frouxa, quando chega no outro dia a carne está gritando 3 vezes mais alto, meus irmãos. É assim que funciona. Você sabe por causa de quê? Porque você se entregou de mente, corpo, alma e espírito a uma coisa e você alcançou ela. Só que quando você tem a sensibilidade do Espírito, no outro dia a carne ela vai falar mais alto. Então você vai ter, como a palavra fala, você vai ter que trabalhar com jejum, você vai ter que trabalhar com leitura, você vai ter que ter um entendimento voltado à Escritura. Amado, lá fora tem muita gente com entendimento, amado. É do sujeito passar vergonha. Só que eles não vivem, mas às vezes não é porque eles não querem viver, é porque Satanás comeu as sementes, amado. O sol bateu em cima da semente, secou, a semente caiu no meio dos espinhos, como a própria palavra fala. Porque eles não têm raiz. A pessoa, quando ela tem raiz, amado, pode vir qualquer vento que for, amado. A árvore pode até quebrar. Ela brota de novo no outro ramo e ela nasce. Entendeu? A árvore ela pode até cair, mano, por completa, mas o Senhor levanta a árvore de novo e ela levanta com frutos. Você está me entendendo? Só que é necessário você saber quem você é, aonde que você está e para onde que você quer ir. Você está me entendendo? As pessoas não sabem quem são, não sabem aonde está e está sendo levado pelo vento, amado. Qualquer uma nuvenzinha leva. Qualquer um vento de doutrina, qualquer fábula que fala aí em 2 Timóteo capítulo 4, interte a mente da pessoa. Entendeu? Às vezes a pessoa ela vai para um templo religioso, o telefone dela toca. Calma aí, pastor, vai lá para fora. Entendeu? A hora da palavra bebe água. A hora da palavra o celular toca. Entendeu? Satanás sopra no ouvido dela. Ela se preocupa com coisas que podem ser resolvidas. Sendo que a própria Escritura fala que quando você está com o pensamento focado na disciplina do Senhor, quando você está com o pensamento focado na sua justiça que vem do alto, tudo para trás é resolvido, mano. Tudo para trás é consertado. O problema é que a maioria das pessoas esperam tanto, amado, mas quando o Senhor ajeita a vida delas, elas acham que elas não precisam mais do Senhor. Você está me entendendo? Aí, meu filho, depois da curva, quem tá? O adversário. Depois da curva, quem tá? O inimigo. Amados, naquele grande dia, a gente vai ver os piores pecadores, arrependidos, lavados e remidos entrando. E aqueles que têm o entendimento e acham que estão salvos, eles não vão se salvar, mas o livro de Eclesiastes fala que tudo que aconteceu no passado vai voltar a acontecer. Meu amado, você que tem entendimento da palavra, você que tem muito entendimento, você corre o maior risco do que um pecador sujo, podre, cagado. Você tem o maior risco de ser condenado do que ele, amado. Porque um pecador, quando ele olha para si, ele sabe que ele não tem nada para oferecer. Você está me entendendo? Me fez lembrar daquela oração do publicano, que nem para o céu olhou.
Porque ele olhou para dentro de si primeiro, ele não falou da boca para fora, ele não tentou honrar o Senhor com a boca, ele olhou para dentro de si. Já o fariseu não, irmão, que veio na mente, ele soprou. Né? Eu agradeço a Deus porque eu dizimo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Amados, fez lembrar também do centurião. Não, Senhor, não sou digno que o Senhor entre debaixo do telhado da minha casa. O homem se reconheceu, meus amados, que era sujo, que era podre, que era pecador e não tinha entendimento nenhum da palavra. Entendeu? Entendimento nenhum. Por mais que os milagres do Senhor tivessem sendo feita a vera, a balde, naquela época, muita gente não acreditou no Senhor, meus amados. Você vê Tomé duvidou. Judas foi aliado, foi discípulo do Senhor, andou com Jesus. Tem parábolas, tem passagens que falam na Bíblia que o Senhor falava através de sonhos, através de visões, através de um redemoinho, na sarça, entendeu? O povo tinha intimidade com aquele povo naquela época, porque eles viviam a Torá, eles viviam aquela lei de Moisés, entendeu? Queria viver a todo custo, mas o Senhor via que eles não iam conseguir fazer pela lei, né? É pela fé, meus amados. Todos aqueles que tentam viver de acordo com as escrituras que está ali, ferro e fogo, eles não vão conseguir, meus amados. Se não fosse Jesus naquela cruz para morrer por nós, ai da gente, você pode ser um dos maiores entendedores da palavra, meus amados. Vocês podem até não estar pecando contra o templo, né, que é o nosso corpo, mas você sente ódio, você sente rancor, há uma angústia no seu coração. Possivelmente essas pessoas vão chegar até na porta dos céus, mas lá vão ser barrados, meus amados. Lá vão ser barrados porque não perdoou, porque tem ódio no seu coração, tem um pecadinho bem pequenininho, aquela mentirinha boba que você fala assim: ah, meu filho, passarinho. O filho olhou: ah, não é passarinho não, vai mentirinha. Tem livro de Provérbios que fala que por conta de uma coisinha à toa, o inferno está lotado de gente, amados. Por conta de uma coisinha pequena, por conta de uma coisinha bem pequenininha, quando a pessoa ela vai se colocar na posição de Cristo, meus amados, o mundo se levanta, o inferno se levanta, o céu se levanta, você fica esquecido. Você lembra daquela passagem de José? Quem foi que entregou José foi o próprio irmão dele, foi os próprios irmãos dele, meus amados. Acho que ele ficou 13 anos, parece, preso, parece no calabouço, uma coisa dessa. Só foi começar a viver as bênçãos do Senhor, porque o Senhor pôs na mente lá do camareiro lá, ó, tem um cara tá lá no calabouço lá que ele interpreta sonhos. Só foi por conta disso, meu irmão. E até na hora que ele apareceu de frente lá do rei, José falou: não sou eu que interpreto sonho, é o Espírito Santo, é o Senhor através de mim, porque eu, né? Ou seja, nós não temos nada de bom para entregar, mas se Deus ele está usando é pela misericórdia. Muitos naquele grande dia vão dizer: meus amados, Senhor, pregamos, fizemos sinais e maravilhas. Meus amados, você sabe o que é o homem fazer um sinal? Você sabe o que é o homem fazer a maravilha? Ele vê um corpo ali, ó, morto. Na autoridade que há no nome do Senhor, o espírito da morte, eu te repreendo. Haja vida, que retorne o espírito daquela pessoa que levanta, mano. Você está entendendo? Você está me entendendo? Isso é maravilha, amados. Isso é maravilha. Você lembra? Mas o inimigo ele é astuto também, meus amados. O inimigo ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Fez lembrar daquela passagem lá que Moisés jogou o cajado dele no chão, virou uma serpente. Os magos jogou o cajado também, virou uma serpente também, mano. Você está me entendendo? A Bíblia fala que o Satanás ele tem poder de transfigurar, tem anjo de luz, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Amados, é para vir uma fome tão terrível que eu não gosto nem de falar, porque a maioria das pessoas vão dizer: ela está querendo like, está querendo conhecimento. As intimidades que eu tenho com o Espírito, as intimidades que eu tenho com o Senhor ele quer me convencer de toda maneira. Eu vejo que o Senhor está se esforçando ao extremo para tentar me salvar, mas eu sou desobediente.
entendeu? Eu tenho um coração duro. O Senhor está me imprensando de todas as maneiras para me render, que eu já não aguento mais. O constrangimento já bateu já no meu coração. A gente já está todo destruído, quebrado, que eu não resisto mais, entendeu? Só que é uma coisa muito íntima, que não dá para você contar qualquer coisa porque o povo não vai acreditar. Hoje em dia, o povo fala que entende que o Senhor, o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de agora, que o Senhor é o mesmo Deus, mas se você for falar uma intimidade que você tem com o Senhor, o povo não vai te dar crédito, mano. Vai falar que você quer visualização, vai falar que você quer crédito, vai no caso falar que você quer ficar rico, né? Que você quer ganhar visualização, para o algoritmo ficar empurrando seu vídeo para qualquer pessoa, mas amado, se eu a prova mais clara que tem que se eu tivesse mentindo, eu já estaria vivendo o YouTube há muitos anos. Já perdi 3 canais já, que eu falo demais, entendeu? Como todas as plataformas é do inimigo, entendeu? O inimigo ele não deixa a mensagem prosperar. Aí você quer dizer o quê, Fábio? Que as pessoas que têm um canal estourado são do inimigo? Não estou querendo dizer isso, meus amados. Não estou me contradizendo com as minhas palavras. O que eu estou querendo dizer é que se você falar uma coisa que vai derrotar o inimigo, que é uma coisa que é contra o inimigo, por causa de quê? Se a plataforma sendo dele, ele vai deixar a mensagem passar. Não vai passar, mano. Aí você vê os pastores falando de entendimento da palavra. A live do cara, 1.000 pessoas online, 2.000 pessoas online, não sei quantos comentários. Aí a plataforma pega aquele vídeo que está tendo visualização e chapa propaganda de banco, propaganda de produto, propaganda não sei o que, porque sabe que está tendo visualização. Aí você acha que toda essa plataforma, toda essa tecnologia na mão de Satanás, ele vai permitir que uma semente fique ali. Ele não vai, mano. Ele vai varrer. Ele vai tirar. Às vezes o vídeo pode ficar ali para uma pessoa ver, 2 pessoas ver, que o Senhor quer falar com aquela pessoa, mas logo o Senhor tira. Mas logo o inimigo tira. Você tá me entendendo? Agora, os que verdadeiramente querem, meus amados, seguir a Cristo, eles vão ter que ter renúncia. Eles vão ter que ser vigilantes ao extremo. Eles vão ter que ser vigilantes ao extremo. Nós estamos em campo minado, amado. Nós estamos em solo inimigo. O livro de Apocalipse fala: ai dos povos da terra, porque Satanás foi lançado no meio de vós. É um ser estrategista, meus amados. O povo fala que Satanás está preso. Como é que Satanás está preso se a própria palavra fala que os anjos foi fazer reunião e Satanás foi lá junto para falar mal de Jó? Ele não está preso? Como é que a palavra fala que eu falei? Então a Bíblia está se contradizendo. Então ele não está preso, amado. Digamos que ele tivesse preso e os anjos caídos. É a terça parte, amado, que está aqui, ó. É a terça parte que habita. Os demônios que estão soltos é a terça parte dos anjos que, no caso, que o inimigo trouxe, amado. O poder de persuasão do inimigo é tremendo. Não estou aqui elogiando o inimigo, não, meus amados. Mas a palavra fala que não é pra gente, como é que subestimar o seu ardiz. É mais ou menos assim que fala. Ou seja, não é para você subestimar, porque ele ceifa, amados. Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes e andou com Jesus, era discípulo de Jesus. Judas participou da ceia, meus amados, e vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Eu não sei qual foi a técnica que o inimigo fez, trabalhou na mente dele, mas você via que Judas tinha uma falha. O inimigo trabalhou naquela falha porque foi uma brecha. Quando a mulher foi jogar o perfume nos pés de Jesus porque ela sabia que Jesus ia morrer e iria feder o corpo, né? Ela jogou aquele perfume ali, aquele nardo. Aí vem Judas, poxa, poderia vender esse perfume aí para um bando de dinheiro e dar para os pobres. Só que ele era focado pro lance do dinheiro. Como Satanás viu aquela brecha, meus amados, foi ali que ele trabalhou.
Você tá me entendendo? Foi ali que ele trabalhou. O inimigo trabalha na falha, mano. Onde que tá a sua brecha? É ali que você tem que se tampar, mano. É ali que você tem que tampar. Se o inimigo tá vendo que todas as brechas estão tampadas e você tá vivendo o Espírito, já era, filho. Você se torna uma alma preciosa. Você tá achando que os inimigos, que os demônios, eles vão fugir de você? Que Satanás ele vai correr de você? Como a maioria das pessoas falam? Satanás foi afrontar Jesus no deserto, meu amado. Ele não foi afrontar Pedro, nem Paulo, nem Silas. Ele foi afrontar o próprio Criador, sem pedir permissão. Você está me entendendo? A Bíblia fala que ele não pediu nem permissão, não. Pegou o Senhor, o translador de um lado, foi lá para o alto monte. Presta atenção no que você está lendo só e raciocina. Ele não pediu nem permissão, ele transladou Jesus aqui, né? Jesus estava em solo inimigo. Certo? Transladou ele, levou para um alto monte aí. Tudo é meu. Só prostrar e me adorar. E ficou os dois combatendo na palavra de Deus. Entendeu? E o Senhor ele foi buscar força no deserto. No deserto. É no deserto onde que o Senhor fala. É ali que a carne vai ser magoada. Que o coração ele vai falar. Ele vai falar baixo, porque o corpo ele está partido, ele está cortado. Então o homem ele vai ter acesso direto a Cristo com toda a força do corpo, porque ele está em prova. Então foi onde que Jesus queria ter a intimidade com o Pai, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele até falou nas suas orações: Pai, se for possível, tira de mim logo esse cálice, se for possível, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Amado, Satanás foi lá, amado, e Satanás não vai afrontar você que é um pecador. O inimigo não vai te dar opressão, ele não vai chacoalhar. Ele não vai chacoalhar a sua vida porque você começou a ler as escrituras agora. Faça-me um favor, cara. Você está me entendendo? Contudo, o que Deus colocou na mão de Jesus, esses estão protegidos, amado. Não importa o pecado que você fez, amados. Eu não vou aqui para ficar citando pecados de todos os personagens que tem na Bíblia, porque não tem um deles que não pegou, amados. O único que começou bem foi Salomão. Salomão já era filho de um relacionamento adúltero, certo? De Davi com Betseba. Salomão era fruto de um relacionamento adúltero. Salomão cumpriu tudo bem. Tudo que Davi queria fazer, Salomão fez. Davi não podia construir o templo, porque estava com a mão suja de sangue e estava carregado de pecado. Aí vem Salomão no final da carreira, pronto. Você está me entendendo? Então, mas não teve ninguém que não falhou nas escrituras. Todos eles falharam, mano. Todos eles falharam, todos eles pecaram. E as histórias deles, o relato deles está aqui, ó. Como está escrito no livro da vida. O que está escrito na Bíblia está escrito no livro da vida, mano. Os relatos das pessoas que estão aqui está escrito no livro da vida. Se a própria escritura fala que todos os seus atos, todos os seus feitos está escrito no memorial, todo mundo que viveu numa geração passada, tudo que está escrito no livro da vida lá, dessa geração passada, está aqui, mano, também, ó. Dá para você saber o que Paulo fez, o que Silas fez, o que João fez, o que Mateus fez. Aí eu te digo, é o que eu sempre falo. Eu odeio falar essa palavra cara, eu tenho que cortar isso. Mas tá bom. Vou repetir. É o que eu sempre falo aqui. Você acha que todos os seus feitos e atos não estão escritos? Hebreus 9, 27, depois da morte segue o seu juízo. O que quer dizer isso? O cara vai ter que comparecer, o livro vai ser aberto. E ali se resume a vida do homem, mano. Para onde que ele vai? Ali se resume a vida do homem. Para onde que ele vai? O livro vai ser aberto, o livro das obras. Fez isso. Não se arrependeu até o último dia. O que a palavra fala lá na parábola das bodas? Oxi, tá fazendo o que aqui, filho? Na festa? Cadê sua roupa? Chamou o anjo, amarra os braços, amarra as pernas e lança onde? Lança no reino dos céus, lança no abismo. Ali é choro e ranger de dentes. Entrou na festa sem passar pela porta estreita que é o Senhor.
Você está me entendendo? Amados, não é por falta de palavra, não é por falta de entendimento. Paulo fala que a gente tem que se espelhar nele. E se você for olhar a vida de Paulo era de dar vergonha, mano. E graças a Deus, no caso eu nunca matei ninguém, mas Paulo tinha centenas de mortes nas costas, porque a função dele era essa. Quando você abre no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo fala que ele fazia com amor, ele fazia com prazer, porque ele achava que ele estava trabalhando para o Senhor, entendeu? E o Senhor via a dedicação e o esforço dele, com certeza o Senhor pensou, né? Vou usar ele a meu favor, porque se ele está assim, achando que ele está me seguindo, imagina se os olhos dele foram abertos. E deu no que deu, mano. E deu no que deu. A Bíblia fala que Paulo, antes ele era contra a fé. Agora ele está a favor da fé que ele tanto ia contra. Entendeu? Mas, amados, então é isso. Eu creio que eu consegui passar uma informação que estava no meu coração. Eu vou ver se hoje eu saio para a rua para me fazer uma gravação. Para ver se eu falo do amor de Deus, porque mas não tem nada melhor do que isso, não. Mas como a própria Escritura fala, as preocupações da vida, as riquezas, sufocam a palavra. Jesus ele começa a explicar a parábola do semeador. Eu vou ler aqui para me fechar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra de Deus e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e é chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, ele logo se ofende. E o que foi semeado aos espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa, e o que ouve compreende a palavra e dá fruto, dá fruto, e um produz 100, e outros 60, e outros 30. Propôs-lhe outra parábola dizendo... aqui já vai começar uma outra parábola. Então é isso aí, amado. Não deixa que a ilusão desse mundo, amado, as riquezas, a prosperidade, seus interesses pessoais, sufocam as escrituras, mas não deixa nada ocupar o seu coração além da salvação da sua alma. É isso aí, louvado seja Deus.